Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Primeiramente, eu já quero desejar um bom dia para você nesta terça-feira e pedir licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, aí onde você está, para que juntos possamos meditar na palavra de Deus. Bom, só que hoje, meus queridos, eu quero fazer diferente. Eu quero trazer, aleluia, pela misericórdia de Deus, a última lição da escola bíblica, que é a lição 13, que tem como tema o poder de Deus na missão da igreja. Então eu quero, em nome de Jesus, a gente falar um pouquinho sobre este tema a qual está aqui proposto, aleluia, na lições bíblicas, do nosso primeiro semestre. E aí a gente vai aqui ler um pouco sobre o que está escrito em cada tópico, em cada subtópico, e a gente entender essa missão, que a igreja tem a partir do poder de Deus na vida da igreja, do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, nesta manhã rendemos graças ao Senhor, ó Deus querido, em nome de Jesus, te agradecemos por todas as coisas, Senhor, que tens feito em nossa vida, por esta manhã, a qual o Senhor está nos proporcionando, este dia, este mês de março. Aleluia, Deus, agradecemos pelo pão de cada dia, pelos livramentos que o Senhor nos dá, Senhor, todos os dias, dos perigos que há debaixo desse céu, em nome de Jesus. Toma o primeiro lugar, Senhor, fala ao nosso coração através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Bom, meus queridos, eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos, Se inscreva aí no meu canal, ajude esse canal a chegar a outras pessoas, a alcançar vidas para Cristo, para que juntos possamos povoar o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. E o tema desta última lição da escola bíblica, ela tem como tema o poder de Deus na missão da igreja. O texto áureo diz assim a palavra: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. A verdade prática: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 4, onde diz assim a palavra de Deus: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, o Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram até Chipre. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E aí, meus queridos, a gente tem aqui um relato após este capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a separação de Barnabé e Saulo para a obra missionária a qual Deus, através do Espírito Santo, os designara. Saulo aqui já estava
convertido, ele já tinha tido aquele encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, né? Quando ali ele pediu cartas aos líderes religiosos para perseguir, aleluia, os da fé, né? Os do caminho. E ele então vem com essas cartas, com essas cartas dadas, né? Para que ele pudesse ali prender aqueles que falavam de Jesus, aqueles que anunciavam a Jesus Cristo para as pessoas. Todos nós sabemos que Saulo ele consentiu com a morte de Estevão, quando Estevão ali cheio do poder do Espírito Santo anunciava, aleluia, a palavra de Deus, né? E as pessoas que ali estavam rodeando Estevão, que ouviam, né, aqueles líderes religiosos, aquelas pessoas ali, eles não estavam gostando, né? E eles levantaram falso testemunho contra Estevão, porque eles não puderam, né, ali contra-argumentar contra Estevão de toda a verdade que Estevão estava falando pelo poder do Espírito Santo. Então eles ali então apedrejaram Estevão a ponto de Estevão morrer. E Paulo estava ali e Paulo consentiu naquela morte, né? De maneira que Paulo ele estava ali com a capa de Estevão, né? Ele recebeu a capa de Estevão. Louvado seja Deus. Então, aleluia. Este tema vai falar sobre a missão da igreja. Meus queridos, Deus deu, aleluia, uma missão para a sua igreja, para aqueles que um dia o receberam como Senhor e Salvador da sua vida. E qual foi a missão que a igreja recebeu? De anunciar as boas novas de salvação à humanidade, aos homens, aleluia, louvado seja Deus. Você veja que neste capítulo 1, ao verso 8, diz a palavra: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, ou seja, até aos confins de todo o globo terra, o mundo daquela época, né? E também o mundo de hoje atual, para a igreja que está hoje, né? Essa igreja hoje que nós somos, esta igreja atual. E esses discípulos, esses homens que Deus separou, que Deus, através de Jesus, os ensinou, os discipulou, ensinou sobre as verdades sagradas das Escrituras, falou sobre o reino de Deus, né? Aleluia! E esses homens tiveram ali, então, a incumbência de levar a palavra de Deus a essas pessoas. Todos nós sabemos que Jesus Cristo, ali, após ele completar a sua maioridade, porque João Batista, 30 anos, né? A verdade, João Batista estava ali pregando, ali no Rio Jordão, e aí Jesus vai até lá para ser batizado, para cumprir aquilo que estava escrito nas Sagradas Escrituras. E Jesus, após ser batizado, quando ele sai da água, pousa sobre ele uma pomba, né? E a pomba diz, né? Este é meu filho, a qual me comprazo, me alegro, né? E a palavra diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Aleluia. E Jesus ali ficou no deserto 40 dias e 40 noites, sem se alimentar, sem beber água, suportando, né, toda a dor como ser humano, porque Jesus era 100% Deus, mas também ele era 100% homem. E como homem, Jesus precisava passar por toda aquela provação, por toda aquela tentação, para poder cumprir o ministério ao qual Deus tinha dado a ele. Aleluia.
E após passar esses dias de 40 dias e noite, onde nosso Deus, nosso Senhor Jesus não se alimentou, não bebeu água, o inimigo foi tentá-lo, foi oferecer a Jesus os reis da terra, a riqueza, o poder, mas Jesus resistiu pelo poder da palavra de Deus. Nós vimos aí, meus queridos amados irmãos e irmãs, a importância do Espírito Santo na nossa vida, na vida do homem de Deus. O homem sem o Espírito Santo, ele não tem a capacidade nenhuma para realizar a obra de Deus, para poder enfrentar o maligno. Haja vista que a palavra de Deus, ela nos fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes celestiais deste mundo tenebroso, ou seja, contra os espíritos malignos. Humanamente nós não temos capacidade nenhuma de vencer algo espiritual, algo sobrenatural, a não ser que nós estejamos revestidos do Espírito Santo, a não ser que o Espírito Santo esteja fazendo morada em nós, nos capacitando, nos orientando, nos ensinando, nos fazendo enxergar aquilo que os nossos olhos físicos não podem fazer. Aleluia. Então é necessário, aleluia, nós sermos, aleluia, batizados no Espírito Santo, ter este revestimento para poder cumprir a missão a qual nos foi dada, aleluia, para vencer as tentações, as adversidades que nos cercam, as perseguições, porque sem o Espírito Santo, meu querido, nós não vamos vencer nada. Sem o Espírito Santo nós não podemos dar um passo sequer. Sem o Espírito Santo nós não sabemos o que dizer, o que falar, o que argumentar diante das heresias, das coisas do mundo que nos advêm. Nós precisamos do Espírito Santo para realizar a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Ele nos incumbiu de falar. Louvado seja Deus. Veja bem o que diz aqui a introdução, aleluia, desta lição. Aleluia. O escritor ele diz assim: nesta lição focaremos com a nossa atenção no poder do Espírito Santo, na missão na qual a Igreja de Cristo. Aqui mostraremos como o povo de Deus não pode presidir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito da sua missão na terra. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e contemporaneidade de seus dons na igreja. Não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível. A sua maior necessidade, sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre a sua vocação. Ou seja, é imprescindível hoje, nos dias atuais também, nós termos, aleluia, o Espírito Santo em nossa vida. Nós sermos revestidos deste poder, que é o Espírito Santo, mas não é um poder. Ele é a terceira pessoa da Trindade, a qual ele vem na vida daqueles que aceitaram a Cristo, que se arrependeram dos seus pecados, que reconheceram Jesus como Salvador e que o busca, Então, quando nós buscamos o Espírito Santo, Deus derrama sobre nós o Espírito Santo para que nós venhamos a realizar esta obra, aleluia. E aí diz o revestimento do poder pentecostal, porque aqui o autor ele remete a este poder pentecostal, Ele está se referindo àquilo que aconteceu em Atos, aleluia, 1:8, quando ali os discípulos estavam reunidos no cenáculo, Na verdade, eles estavam ali escondidos com medo de serem presos pelos soldados romanos, pela liderança religiosa. Então, eles estavam ali dentro, há alguns dias já, e a palavra de Deus diz que aquele cenáculo ele ficou cheio, Soprou ali daquele cenáculo um vento impetuoso, de maneira que veio sobre eles o quê? Línguas repartidas como de fogo, e cada um ali falava nas línguas que cada
de cada nação que estava ali sendo representada, aquelas pessoas ouviam aqueles discípulos falar nas suas línguas maternas. No inglês, o espanhol, o francês. Então eles ouviam, né? Aqui eu estou trazendo para os dias atuais. Eles ouviam aquelas pessoas falarem ali em suas línguas maternas, né? E falar o quê? Falar das grandezas de Deus, das coisas de Deus, né? Veja o que vai falar aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Capítulo 2, a vinda do Espírito Santo, né? Veja o que diz. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores, Pentecostes, meu irmão, era uma festa que havia ali da Páscoa judaica, né? Porque o povo de Deus, ele ficou escravo do Egito durante algum tempo. E quando eles saem do Egito, Deus então vai estipular a Páscoa, né? Que é 50 dias antes, e ali eles festejam, e está remetido a esse Pentecoste, né? Porque eles comemoravam a saída, a libertação da escravidão do Egito, né? Com os pães armos, com carneiro assado. E esse Pentecoste aqui então remete a isso. Veja o que diz aqui, Atos 2. Quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, e parecia do que vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram coisas parecidas como chamas que se espalhavam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada um. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender a sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada, espantada e comentava: essas pessoas estão falando assim? São da Galiléia? Como é que cada um de nós os ouvimos falar da nossa própria língua? Nós somos da Partia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, são judeus, os outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Ou seja, eles ali ouviam, né, os discípulos, as pessoas que seguiam Jesus, a falar nas suas línguas. O Espírito Santo, de uma forma miraculosa, fez aqueles homens falarem, ou em outras línguas, ou as pessoas que estavam ali ouviam elas falarem nas suas próprias línguas maternas. Aleluia. Falar das grandezas de Deus. Aqui neste momento, os discípulos foram tomados pela presença, pelo poder do Espírito Santo, aleluia, para anunciar as grandezas de Deus. Aleluia. Assim é todo aquele, meu querido, aleluia, que crê, que precisa buscar este poder, este revestimento. Algumas denominações, elas não creem
que o dom de línguas seja para os dias atuais, né? Muitos questionam este fato, esta ocorrência nos dias de hoje. Outros creem, como os pentecostais, né? Creem nesse dom, creem neste revestimento que Deus ainda usa as pessoas, né? Neste poder que batiza, que as pessoas falam em línguas, né? Celestiais assim. Língua essa que só Deus entende, ou, segundo as próprias Escrituras, quando Deus nos concede a interpretação daquilo que nós estamos falando, né, em línguas, até porque a palavra de Deus diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo, né, e fala diretamente com Deus. Eu não sei naquilo que você crê ou deixa de crer, né, mas aquele que bebe da fonte, da água da vida, e que tem essa experiência, ele não pode negar, meus queridos. É bem verdade que hoje é muito banalizado os dons de línguas. Muitas pessoas fazem muitas brincadeiras com o dom de línguas, né? E por conta disso, pelo seu mau uso, dentro às vezes das próprias denominações, das congregações ali, das reuniões, as pessoas não creem. Por causa do mau uso, por causa do mau testemunho que a pessoa, ela então estará lidando, né? E aquele que fala em língua, a pessoa fala em línguas, mas daqui a pouco está fazendo coisas erradas, e as pessoas olham, observam isso como pode. Esse diz que está falando na língua de Deus e está praticando, está adulterando, está roubando, está mentindo, está fazendo coisa errada. Então é banalizado desta forma e muitos não creem por isso, ou às vezes até porque faz um estudo e acha que não é ainda, que já se passou o tempo, que só foi só para aquela época, né? Esse dom de línguas, mas aí fica a critério da sua fé, daquilo que você crê. Eu não estou aqui para discutir se você crê ou não nos dons de línguas ou em qualquer outro dom. Eu estou aqui para falar da importância do revestimento do Espírito Santo na minha e na sua vida, para que juntos possamos fazer a obra de Deus, para que a obra do Senhor cresça. Então havia, né, essa necessidade da época, daqueles homens do passado serem revestidos do poder do Espírito Santo, e ainda creio que nos dias de hoje também, meu querido amado irmão. Continuando aqui no primeiro tópico, diz a doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas. Um ensino revelado nos escritos de Lucanos, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus. Primeira igreja, como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunha do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito Santo, conforme escrito nas palavras de Jesus Cristo, como o poder do alto. Lucas 24, 49, ou seja, meu querido, é essencial. Jesus, ele passou por isto, ele teve essa necessidade de receber o Espírito Santo, e a partir deste momento a qual ele é revestido com o Espírito Santo, ele é batizado nas águas, o Espírito Santo vem sobre ele como forma de pomba, ele então ali começa o seu ministério, a fazer a obra de Deus, aquilo que Deus o tinha incumbido, aquilo que Deus, aleluia, já tinha planejado para Cristo, que era anunciar o reino de Deus às pessoas ali daquela época, a ensinar, a pregar, a fazer curas maravilhosas na vida de pessoas que estavam ali doentes, a pregar o amor de Deus às pessoas. Então hoje também nós, como igreja do Senhor, temos essa necessidade de sermos revestidos
pelo poder do alto, ou seja, pelo poder que vem de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aleluia. Louvado seja Deus, para podermos, irmãos, ali fazermos a obra de Deus, para podermos adentrar, aleluia, no território do inimigo com a autoridade do poder de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, e realizar a obra maravilhosa que é anunciar as boas novas de salvação. O enchimento do Espírito Santo como experiência necessária. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Lucas 3, 21, 22. Nosso Senhor faz a obra de Deus e fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Lucas 4, 18, 9. Dependeu dele para exercer o seu ministério. Lucas 5, 17 e Mateus 12, 28. Da mesma forma, a igreja só pode iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida deste mesmo poder. Aleluia. Por isso, podemos afirmar que, no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como uma opção. Meu querido, sem o poder de Deus, sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não podemos realizar a obra de Deus. Como eu disse no início, nós estaremos lutando com espíritos imundos, com algo sobrenatural que nós, humanamente, em nossa força, em nossa capacidade, nós não temos poder nenhum para vencer o mal. Você pode ser o homem mais intelectual do mundo, sua sabedoria humana jamais vai fazer você vencer o maligno, algo que é espiritual. Por isso é necessário que a gente esteja revestido do poder de Deus para falar com autoridade, para pregar com autoridade a quem quer que seja, meu querido, para poder adentrar ali no território do inimigo e ter essa autoridade dada por Deus. Aleluia. Jesus Cristo, ele sempre estava ali se deparando com os religiosos da época, homens que estavam ali possuídos, vamos dizer assim, intelectualmente por um espírito de religiosidade, mas Jesus Cristo combatia eles com autoridade. Jesus Cristo tinha uma palavra rema para falar para eles, uma palavra dura, aleluia. Quando Jesus se depara com aqueles religiosos, com aqueles fariseus, e Jesus diz, raça, aleluia. Meus queridos, Jesus ali confronta aqueles religiosos, e João Batista também no poder do Espírito Santo, porque João Batista, ele foi ali revestido dentro do útero da sua mãe, ali, aleluia, e ele tinha autoridade dada por Deus, e ele dizia, raça de víboras. Será que eu e você temos essa autoridade? Será que nós somos revestidos verdadeiramente com o Espírito Santo e temos autoridade para adentrar no território de inimigos e ali ganhar almas para Deus? Orarmos com autoridade, sem medo? Porque o homem sem o Espírito Santo, ele não tem essa autoridade. Ele não tem essa intrepidez, ele não tem essa ousadia de anunciar o reino de Deus às pessoas. Ele não sabe o que dizer. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, você pode olhar nos olhos de qualquer pessoa, meu querido, e falar aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração, na tua boca, porque não é você falando, mas é o próprio Deus. Aleluia. E subtópico é o enchimento do Espírito Santo como uma experiência concreta. Por um lado, Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja. Por outro lado, ele mostra que o enchimento do Espírito Santo ocorre com uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Ela pode ser vista e ouvida, Atos 5:32. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinham, e visíveis para quem as apresentava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais, o falar em línguas desconhecidas. Ou seja, aquele que é revestido do Espírito Santo, meu irmão, ele sabe.
ele sabe, né, que recebeu o Espírito Santo. Como? Aqui o autor vai falar sobre o falar em novas línguas. Mas eu quero dizer que aquele que recebeu o Espírito Santo, que aquele que foi revestido do Espírito Santo, que ele anda na presença de Deus através da sua vida, o seu testemunho, aleluia, ele está ali demonstrando que o Espírito Santo está na sua vida. Quando ele tem uma vida de santidade, quando ele começa a se separar deste mundo mal, quando ele começa a labassurianda, a rejeitar tudo aquilo que o mundo oferece, quando ele começa a andar no caminho da verdade, da justiça, quando ele começa a rejeitar o pecado, quando ele começa a a ter os seus olhos purificados, quando ele começa na gassurianda a ter o seu interior purificado, santificado pelo poder da palavra de Deus, então ele tem certeza que ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, pelo fruto do Espírito Santo, que é o amor. Não apenas o falar em línguas. Porque em línguas até o demônio fala, meu querido. Mas o que vai diferenciar um verdadeiro servo, serva de Deus, é a sua vida no altar do Senhor, a sua vida de santidade, o seu testemunho diante da sua família, diante da sociedade a qual ele está inserido. Se ele mentia, não mente mais. Se ele roubava, não rouba mais. Se ele adulterava, não vai adulterar mais. É o seu testemunho que vai evidenciar que ele tem Necaba Surianda Labaxéria, o Espírito Santo em sua vida. Porque falar em línguas até o diabo fala. Ele está aí procurando imitar Cristo em tudo, mas é a minha, a sua vida de testemunho, é a mudança, é o comportamento, é uma mente transformada, é um olhar santo, e isso vem com o dia a dia. A gente vai começando a rejeitar as coisas do mundo, a gente já não quer mais ficar na roda dos escarnecedores, a gente já não quer mais estar falando palavrão, porque existe um ser puro, santo, que agora habita dentro de nós e está nos purificando, nos moldando. Aleluia. Não apenas o falar em línguas, o amor, olha, o olhar diferenciado agora para o nosso semelhante, o olhar de misericórdia, de compaixão, não olhar de ódio, desejando mal, a destruição, não, mas o olhar de amor, para que Deus também tenha misericórdia deles, assim como tem tido de nós. Vai evidenciar que o Espírito Santo está em nossas vidas, o nosso comportamento alinhado com a palavra de Deus, aleluia. E o quarto ponto, a doutrina pentecostal clássica, desde os seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente. Em todas elas chama-se a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Atos 2 e 4, Atos 10, 44, 46, até mesmo a narrativa de Atos 8, 14 e 25, onde não há menção de ocorrências de língua. O evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali. Atos 8, 18, conforme Atos 9, 17. Assim, os estudiosos dos livros de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo
no Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, tem a ver com experiências do derramamento do Espírito Santo acompanhado de línguas desconhecidas como evidência inicial. Aleluia. Ou seja, ele está dizendo que o que evidencia que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas, né? Segundo os estudiosos, mas como eu falei antes, meu querido, muito mais do que falar em línguas é o testemunho que você dá da sua vida, de comportamento, é o amor. Não adianta você falar em línguas, porque isso até o inimigo ele engana muitas pessoas. Mas o seu modo agora de agir, de pensar, seu comportamento, seus desejos, isso tudo tem que mudar. Porque se não mudar, não adianta, você pode falar variedades de línguas. Se seu comportamento não mudar, se sua mente não for renovada, transformada pelo poder, de nada adianta. Satanás não obedece à aparência, irmão. Deus não está olhando a aparência do homem, aquilo que está por fora, não. Deus olha no nosso interior. Então nós temos que olhar como é que eu estou agora caminhando com Cristo. Como é que eu estou caminhando com Cristo? Talvez você não falou em línguas ao ser revestido pelo Espírito Santo, mas você agora passou a ter uma vida de santidade, passou a não fazer coisas erradas, você passou agora a ter sonhos, visões, você passou a ser mais amoroso, misericordioso com o seu próximo, você passou a ter um entendimento, mais clareza das Sagradas Escrituras. Você passou a ter mais fome e sede da palavra, de estar mais tempo orando, meditando na palavra de Deus. Não é apenas o falar em línguas. Aleluia. E outro ponto é, o Espírito Santo capacita as testemunhas. Capacitando as testemunhas. No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sobre diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacita os líderes para o desempenho da obra de Deus. Atos 4:34. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. Atos 4:8. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo, para resistir a Eliamás, o mágico. Depois, vemos também que não era só os que fazem parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito Santo. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do Espírito Santo. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito Santo veio sobre toda a carne. Aleluia. Então, meu querido, é essencial ser revestido do Espírito Santo. Naquele tempo ali, voltando ao Atos, capítulo 2, quando eles estavam ali no cenáculo e foram cheios do Espírito Santo, na verdade havia o propósito de Deus ali em colocar aquelas línguas repartidas como de fogo e que cada uma das pessoas ouvia os discípulos falando ali em línguas. Eles estavam falando das grandezas de Deus, das coisas de Deus, para aquelas pessoas, para que eles pudessem entender sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a vida da humanidade, sobre a vida de cada um. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, é para isso, irmão. Hoje nós somos cheios do Espírito Santo. Nós falamos em língua, eu creio.
para a edificação da nossa vida, para a gente orar e falar com o nosso Pai Celeste, para que o inimigo também não compreenda aquilo que às vezes a gente está falando com o Pai. Aleluia. Pessoas simples capacitadas pelo Espírito Santo. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido e convocado por Deus para impor as mãos naquela que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo, em Atos 19, 10, 11, assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para o servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios. Atos 6, 8 e 6, fica aparente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possui testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Ou seja, irmão, você não precisa ser um intelectual, um erudito, um teólogo, um mestre em divindade para ser revestido do poder de Deus, não. Você pode ser uma pessoa que tenha menos cultura, não tenha tanto conhecimento, mas você tem um coração disposto a obedecer, a andar, a estar na presença de Deus. Você tem sede do Senhor, você tem fome, você deseja Deus na sua vida, então Deus vai te usar. Independente da sua capacidade intelectual, do seu conhecimento, Deus vai te usar para que você possa alcançar almas para Ele. Aleluia. Não importa quem você é, rico, pobre, preto, branco, Deus não faz distinção, acepção de ninguém. Louvado seja Deus. Capacitando a igreja. No contexto literário, a doutrina de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes. Atos 2,17. Nesse sentido, conforme o texto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes capacitados pelo Espírito Santo ganhava confiança e admiração das pessoas ao seu redor. Atos 2,47. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, meu querido, não é algo apenas de forma individual, mas é algo coletivo, para que juntos a igreja ela venha caminhar, ela venha estar andando em unidade, em comunhão, no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo pensamento, no mesmo espírito, para ganharmos almas para o Senhor. A igreja, o corpo de Cristo, ela é revestida deste poder para edificação de forma individual, mas coletiva, de todo o corpo de Cristo, para que possamos andar no caminho de Deus, no mesmo propósito, o mesmo desejo. Aleluia. O Espírito Santo como fonte geradora de missões, o envio missionário. Capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio das primeiros missionários na igreja em Antioquia. O que chama de atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja. Estava em Antioquia, 13:1. E bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra, de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. Atos 13:2. Ou seja, o Espírito Santo ali, irmão, naquela época, naquele momento, ele separa Barnabé e a Paulo, para a obra missionária a qual Deus estava
designando eles para levarem a palavra de Deus. É o Espírito Santo quem vocaciona o homem ao ministério missionário, evangelista, pastor, mestre e as demais funções, né, dentro da igreja. Todos nós temos essa chamada, né? Temos uma chamada coletiva, individual e uma chamada específica na vida de cada um de nós, segundo o propósito de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Deus escolheu Paulo ali e a Barnabé para essa obra missionária. É o Espírito Santo quem deve estar à frente, escolhendo aqueles que eles sabem que poderão estar ali realizando esta obra maravilhosa de fazer missões, de levar o evangelho a outras pessoas de outros países, de culturas diferentes. Ele quem sabe, ele conhece a nossa vida, né? E nós temos que deixar o Espírito Santo agir. Não podemos escolher, porque fulano de tal é meu amigo, então eu vou colocar ele como missionário. Fulano de tal dá um dízimo alto, olha, eu vou colocar ele como missionário. Não, eu vou colocar ele ali como o evangelista, porque o dízimo desse cara é um dízimo alto. Não, meu querido, é o Espírito Santo quem tem que estar ali separando, comissionando os seus missionários, os seus evangelistas, os seus pastores, os seus mestres para a obra a qual ele quer realizar dentro da congregação, para o crescimento do corpo de Cristo e também para ganhar almas para o reino de Cristo. Consequentemente, isso vai gerar o quê? Bons frutos. Mas quando o homem ele se mete na frente do Espírito Santo, né? Muitas vezes você vai evangelizar, o cabra já quer que as pessoas ali aceitem a Cristo, já visto uma vestimenta diferente. Meu querido, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós somos apenas o porta-voz, o mensageiro, o anunciador das boas novas do reino de Deus através do Espírito Santo, porque nós não temos capacidade humana para convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. A estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter sido adotada a estratégia errada da obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Atos 16, 6 e 7. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Atos 16, 9. Poderemos aqui que muitas vezes é possível que as agências missionárias e as igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Ou seja, meu querido, muitos desejam ser missionários, evangelistas ou galgar um cargo dentro da igreja, mas tudo isso, meu querido, deve ser direcionado pelo Espírito Santo, né? As agências missionárias que enviam os seus missionários também, eles devem ter esse cuidado de estarem obedecendo a ordem de Deus. Por mais que a gente veja a necessidade aos nossos olhos humanos de uma nação receber a Cristo ali, mas é o Espírito Santo quem sabe. Ele sabe da necessidade de cada nação, de cada país. Então ele é quem vai saber quem é apto para estar ali na África, no Brasil, nos Estados Unidos, nos países do Oriente. Ele é quem sabe qual missionário ou missionária vai enviar. Ele é quem sabe, porque ele conhece o potencial de cada um de nós, conhece nossas forças, nossas fraquezas. Então é ele quem separa, e nós devemos deixar o Espírito Santo agir para que a obra de Deus ela cresça, para que a obra de Deus ela venha frutificar, ganhar, né, almas para o reino. Eu não sei qual o teu chamado, meu querido, para missionário, evangelista, pastor, mestre, né? Eu só te digo uma coisa:
Permaneça na presença de Deus. Permaneça sendo fiel a Ele. Procure estar sensível à voz do Espírito Santo. Talvez você não seja um missionário para ir para a África, para ir para outros países aí fora do Brasil, mas você pode ser um missionário, um evangelista na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, no município, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, para a sua família, para os seus amigos. Aonde nós estamos, ali é o nosso campo missionário. Aleluia. Então eu vou orar por isso, para que Deus toque agora no seu coração e que o Espírito Santo vá lhe fortalecendo, que você se deixe usar pelo Espírito Santo para esta obra maravilhosa que é ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Que arda no seu coração, meu querido, a chama de ganhar almas para o reino de Deus. Mas você tem que pregar a verdade, você tem que ensinar a verdade e deixar o Espírito Santo te usar. Não você usar o Espírito Santo, mas deixar-se ser um instrumento na mão do Espírito Santo para ganhar almas para o reino de Deus. Pai Celestial, graças te dou, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, por esta oportunidade de estar falando, meu Pai, desta lição aqui, que é a última lição do mês, deste primeiro semestre, meu Pai. Ah, Senhor Deus da glória, o poder de Deus, aleluia, Senhor, na missão da igreja, o Espírito Santo na vida da igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro a cada irmão, a cada irmã, meu Pai, que deseja, Pai, ser um missionário, uma missionária, aquele que o Senhor tem escolhido e separado para esta obra, meu Pai, tão maravilhosa, que é ganhar almas para o teu reino, que é estar falando das grandezas do Senhor. Pai, vai de encontro agora a esta mulher, a este Senhor, a esta senhora, a este jovem, a este adolescente, a este homem, a esta mulher, meu Pai, faz arder no coração deles, meu Pai, a chama, o amor pelas almas, o desejo de ser, meu Pai, um ganhador de almas para o teu reino. Ó Senhor Deus, aquele que estava, meu Pai, ali, Senhor, frio, que estava já, meu Pai, desistindo desta caminhada, ó Senhor, levanta agora, em nome de Jesus Cristo, esse homem, este rapaz, esta moça, esta criança, a qual o Senhor já escolheu desde o ventre da sua mãe, este rapaz, Senhor, derrama do teu Espírito Santo agora nessa vida, labasurianda, labai, e vai enchendo, recalabalabalabalabala, em nome de Jesus, esta vida do teu Espírito Santo vai derramando virtude, vai derramando graça, vai derramando poder, meu Pai, na vida dessas pessoas e levantando estas vidas como missionário, como evangelista, como apregoeiros da tua palavra, conforme o teu propósito, o teu querer na vida de cada um, em nome de Jesus. Deus, convence, Espírito Santo, agora essas vidas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, que o teu Espírito Santo vai de encontro a cada vida atribulada, sofrida, pessoas desesperadas, um desejo de suicídio, pessoas que não sabem o que fazer das suas vidas. Ó Pai querido e amado, vai de encontro agora, toca no coração dessas pessoas, liberta do espírito de suicídio, liberta de todo o mal, de todo o poder de Satanás, coloca por terra, Pai, e que teu Espírito Santo, rabalabachuricanta lá, Pai, convença este homem do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, se inscreva aí no meu canal, em nome de Jesus. Aleluia. Ajude esta obra a crescer. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos revista todo dia do seu Espírito Santo, nos renove, nos dê graça, nos ajude a amar, a perdoar os que nos têm ofendido, os que têm nos perseguido, né? Que possamos perdoar, meu querido. Sabemos que aceitar a Cristo, quando você aceita a Cristo, as perseguições ela vêm, as calúnias, as pessoas passam a nos olhar diferente, as pessoas elas passam a nos julgar,
elas acham que a gente quer ser melhor do que ela, que a gente quer ser mais santo, mas que Deus guarde nossas vidas, que Deus nos proteja, nosso deitar, levantar, nossa saída e nossa entrada, porque eles não sabem, meus queridos, mas nós somos semelhantes a eles, somos sujeitos às mesmas paixões, e se nós estamos nesta posição agora, não é por merecimento nosso, mas é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus na minha e na sua vida, não é merecimento nosso. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Sabe, meu querido, eu sempre gosto de usar a palavra de Pedro. Ele disse: Senhor, para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu irei, meu querido, se só Jesus Cristo, Ele tem as palavras de vida eterna? Aleluia! Quando na minha vida, na minha juventude, eu era vazio de Deus, eu era uma pessoa que por dentro de mim eu era triste, eu não tinha alegria verdadeira, a alegria que havia no meu coração era uma falsa alegria, era uma alegria apenas de aparente, mas só Deus sabia a dor da minha alma, só Deus sabia daquilo que me angustiava, mas um dia eu encontrei o verdadeiro amor, que me aceitou do jeito que eu sou, que não olhou para a minha aparência humana, física, se eu tinha olhos azuis ou não, se eu tinha pele clara ou não, se os meus cabelos eram lisos ou não, se eu era pobre, rico ou não, se eu era nordestino ou não. Ele me abraçou, Ele me aceitou. Quando o mundo me rejeitou, quando as portas se fecharam para mim, quando não havia esperança, perspectiva para a minha vida, quando eu batia em portas de locais buscando emprego e achava que eu era uma pessoa mal vista e que não teria oportunidade na vida, Ele me abraçou e derramou sobre mim o amor dele, o amor que me constrangeu, o amor que você não pode, talvez não tenha recebido do seu pai, porque você não conheceu, ou até o conheceu, mas não recebeu o amor devido da sua mãe. Mas Deus, Ele te ama, meu amigo. Aonde você estiver, Deus te ama e Deus te quer bem. Aleluia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.